tese de doutorado dele se intitula A Noção como Método de Ensino de Sistemas Complexos. Esse trabalho, que foi desenvolvido no programa de pós-graduação Educação em Ciências Químicas da Vida e Saúde, vai ter como avaliadores os professores Edson Luiz Linder, que é do nosso programa, né, e que tem uma larga experiência em ensino e educação em química. Já o outro colega, o Rafael Arenthalt, ele é da pedagogia, né, e atua na nossa universidade, no programa que ele acabou de comentar, né, e ele tem uma ênfase no seu trabalho de planejamento e gestão de processos educacionais. E a terceira pessoa do nosso encontro de hoje, que seria pelo encontro aqui junto às câmeras, seria a professora Malvina do Amaral Dornelles. Ela, infelizmente, não pode estar aqui por um problema de saúde, ela está hospitalizada, já está em recuperação, não se preocupem que não tem nada a ver com a nossa pandemia, né? E ela já analisou o trabalho, ela enviou seu parecer, mas que no momento tem que ser secreto, não posso comentar nada, né? E estou assim bem séria, não posso comentar nada. Mas durante o período de qualificação, em que nós também estivemos reunidos aqui, ela fez uma série de sugestões, as quais foram incorporadas ao trabalho, assim como as sugestões e discussões todas, as reflexões que foram naquele momento apresentadas pelo professor Edson e pelo professor Rafael. Agradeço a presença dos mesmos, a disponibilidade de todos de terem feito esta avaliação e de estarem aqui para discutir com o Francisco o seu trabalho. Também agradeço a todos os presentes, alguns eu tenho a felicidade de conhecer e outros vou, à medida em que forem colocando as suas observações no chat, também vou interagindo com os mesmos. Francisco, tens então em torno de 50 minutos. Será que tu consegue, em 50 minutos, apresentar o teu trabalho para depois, então, termos a discussão e a arguição com o professor Edson e o professor Rafael. Tá? Agradeço novamente em nome do programa, tá? De o Francisco ter escolhido esse programa para desenvolver esse trabalho e aos professores pelo carinho, pela disponibilidade de estarem aqui avaliando o mesmo. Francisco, a palavra está contigo. Eu vou desligar a minha câmera, então vamos ter a possibilidade de ouvir o nosso Francisco. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer a minha orientadora, né, que tem sido muito melhor do que o possível durante esses anos aí de parceria. E agradecer à banca, né, pela presença e pelo estímulo, pelas críticas que foram feitas, todas pertinentes e que me ajudaram muito a poder aprimorar um pouquinho mais o trabalho. E, bom, então eu vou começar a apresentação introduzindo um pouco da minha experiência de vida, porque ela é indispensável para compreender como eu cheguei a essas coisas. Então, minha infância foi preponderantemente no pátio, com plantas e bichos, e depois teve uma abertura lá pelos 7, 8 anos de idade, onde eu ingressei no escotismo e tive a chance de conhecer lugares, a natureza mais fora do pátio, né? E ampliar meus horizontes de natureza. Então isso foi muito marcante para mim.
Depois, quando eu entrei no ensino fundamental, eu logo me apaixonei pela matemática. Eu estudei num colégio e tive a oportunidade, parece que não faz sentido isso, mas faz, vocês vão ver. Tive a oportunidade de ter contato com os povos indígenas, porque o colégio tinha uma missão e um trabalho muito importante nessa área. Inclusive, tive chance de organizar eventos e coisas. Na metade do ensino fundamental, eu conheci, de certa forma, através da matemática, a cibernética, que foi uma paixão imediata, assim, o estudo dos sistemas artificiais, digamos, e as bases da inteligência artificial. E a ecologia já estava em mim, né? Mas foi ainda no ensino fundamental que, graças a um amigo, me levou para a Agapan. Eu fui uma espécie de mascote no início, né? Porque eu estava no ensino fundamental, mas tinha minhas opiniões e isso gerou um certo acolhimento muito legal na Agapan. A Agapan estava nascendo e isso, e ela entrou para minha vida e eu para a vida dela. Depois, no ensino médio, eu me apaixonei pela física, pela química e pelas humanas. Que onde eu conheci as humanas, importante, porque só no ensino médio eu fui acessar as humanas não decoreba, as humanas da forma moderna de estudar. E aí eu me apaixonei. Antes elas eram um terror para mim, porque eu nunca tive muita memória. E aí me transformou, passaram a ser as coisas prediletas. E a filosofia. Curiosamente, essa revolução que aconteceu na minha vida está sendo negada para muitas pessoas através de reformas de ensino. O afastamento da conquista das humanas, né? E, bom, esse foi meu caminho, né? E depois, a minha experiência. Bom, a minha experiência com a ecologia já surge, como eu disse, no ensino fundamental, no ativismo, né? Onde eu tinha a minha experiência pessoal, eu estudava, eu lia livros do meu irmão, que era 20 anos mais velho que eu, lia livros de biologia dele e adorava aquilo. E aí eu conheci a Agapan e conheci a ampliação, a luta sobre aquilo que eu gostava, né? E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa em ecologia e trabalhar também de forma técnica, que eu trabalhei na FEPAM e trabalhei pela vida toda com questão ambiental também, de forma técnica, soluções e questões de análise. A agroecologia, ela entrou na minha vida pela Agapan, porque a Agapan, desde o primeiro momento, ela é o berço também da agroecologia, porque ela, desde o primeiro presidente, o Lutzenberger, saiu de uma multinacional de agrotóxicos para voltar para a sua cidade, Porto Alegre, e junto com outros fundam a Agapan. E desde o primeiro momento a discussão, obviamente, era essa, né? Então, quando eu entrei na universidade e eu comecei a produzir, a gente já tinha, eu estava criando, foi criada a Colmeia, que nasceu a cooperativa primeira brasileira de produtos agroecológicos, foi criada dentro da Agapan, junto com a GFU, e eu, depois de produtor, produzimos um centro de educação em agroecologia para pequenos produtores, fui professor, trabalhei com ensino disso. Recentemente ainda trabalhei no bacharelado de agroecologia, que muito me orgulha, da Universidade Federal de Rio Grande, como professor substituto. E trabalhei também no comércio, tive entreposto, tive loja de produtos naturais, tive muitas coisas, muita experiência, e comércio também dos agricultores, ajudei associações, fundei e tal. Depois, na parte de saúde, eu tive muitos interesses. Começou, na verdade, quando eu estava produtor, criei animais que não havia muita informação sobre eles, e eu acabei começando a estudar saúde animal, e aí me apaixonei também pela humana, que eu já gostava. Eu tive na minha família uma introdução à homeopatia desde jovem, e depois a fitoterapia, que eu fiz curso na Unicinos, com o falecido padre Stephen,
que era um fenômeno na fitoterapia. Então, tenho uma longa experiência nessa área que me agrada muito. Na questão de cidades, como arquiteto e urbanista, eu trabalhei com planejamento participativo em municípios inteiros. Agenda 21, aqui no município vizinho de Viamão, nós construímos uma Agenda 21 através das escolas. E a meta sempre era planejamento participativo com a sociedade de desenvolvimento sustentável, né? Então, isso... E no empreendedorismo sustentável, eu tive a chance de liderar a Associação de Jovens Empresários e trabalhei muito, ajudei a fundar cooperativas de desempregados, cooperativas de vários tipos. Eu vivo numa cooperativa. E trabalhei cursos para mulheres arrimo de família, para empreendedorismo sustentável no Morro da Cruz e outras questões assim. Então, é uma área que me agrada bastante também e não quero me alongar. Bom, o olhar que eu fui desenvolvendo, eu estive no pós-graduação de Ecologia da URGS e a questão lá que me surgia constantemente é que eu entendia que a ecologia ela estava sendo estudada com um olhar mecanicista e que tinha muitos especialistas, e a área de sistemas, a área mais requintada, a verdadeira ecologia, praticamente não era muito estudada, um pouquinho em água, mas... E os parâmetros eram parâmetros, como no caso do Odum, que são muito importantes os trabalhos, geniais, mas não são suficientes, né? Então, nessa caminhada, eu fui buscando um método que fosse integrador, né? Que não dividisse, que não separasse. E nisso eu fui me aproximando da fenomenologia. Depois eu tive a chance, que o curso é o pai, mas que depois eu tive a chance de conhecer Steiner. Eu fiz um curso de especialização em medicina antroposófica, né, de 2 anos, e onde eu conheci a obra de Steiner, que se baseava todo em fenomenologia, e ele se baseava em Goethe, porque ele foi diretor. O primeiro trabalho do Steiner foi ser diretor da Casa Museu do Goethe, que era um grande cientista e que a gente conhece só o lado artista dele. Mas ele era um grande cientista e ele desenvolveu uma fenomenologia também. E, finalmente, tive contato, mais recentemente, já há alguns anos, com o Hellinger, que faleceu agora e que criou uma obra gigante das constelações sistêmicas, sobre toda ela estruturada na fenomenologia. É importante dizer que a fenomenologia é muito difícil falar, porque é muito amplo e tem muitas versões, mas, de qualquer forma, ela trabalha a suspensão daquilo que a gente conhece, dos julgamentos, e tenta observar diretamente os fenômenos, né? Eu queria pensar esse fato da fenomenologia. Olhar sem pré-interpretar, e ela tem um fenômeno, o Goethe fazia muito isso, que era o sentir o objeto. Isso é uma coisa meio até complicada de se falar na ciência, na forma como a ciência se direcionou, mas ele tinha resultados espetaculares. E eu paro por aqui porque, infelizmente, o tema não é fenomenologia goethiana, mas é muito interessante, eu recomendo. Depois, o olhar da teoria da complexidade, que, na verdade, começou a minha caminhada com Wiener, lendo Wiener no colégio, ainda fundamental, e a cibernética foi me levando à teoria geral dos sistemas, do biólogo, né, Beta Lanf. Depois, nada disso foi me satisfazendo e eu fui buscando mais. E eu tive a oportunidade de penetrar num que eu já tinha lido alguma coisinha, mas mais profundamente, na FACED, na Faculdade de Educação da URGS, em Morin, Edgar Morin, que se tornou, para mim, uma coisa muito importante. Eu já tinha experiência e segui tendo com o Capra, né? Então, na complexidade, eu diria que eu uso majoritariamente Morin,
uso Capra em sistemas e uso Nicolesco em transdisciplinaridade, que é indispensável à complexidade, né? E a pedagogia complexa, bom, falar sobre ela é um pouco, na verdade, ela recém ou estará nascendo, mas eu quero dizer que na pedagogia, a minha identificação como professor, essa vida toda, é com Freire totalmente, e a Kiko Santos, ela traz importantes tentativas teóricas aí já por uma pedagogia na linha da complexidade que são estruturais. Uma das coisas que me motivava era essa coisa. Como eu tenho essas paixões divididas, né, humanas e ciências naturais, eu vejo que se tem um caminho, a física e a ecologia, eu diria principalmente, levaram a uma teoria da complexidade, que é uma evolução, uma recuperação, uma relacionamento, uma religação, né, das ciências naturais. Só que nós temos nas humanas, eu falo a pedagogia crítica, mas na verdade nós temos uma evolução gigante da visão do mundo humana que não está conectada, infelizmente. Então são dois mundos, é como assim, aqui se produz transgenia, ali agroecologia, sabe? Paralelos que estão evoluindo e que precisam se relacionar. Então isso é uma das buscas do meu esforço, né? E claro que eu botei aqui embaixo quantitativo versus qualitativo, mas todo mundo sabe que isso existe. Não é assim maniqueísta dessa forma, mas são duas visões de ciência absolutamente diferentes que não estão suficientemente, e não é fazer pesquisa mista, porque isso aí não é inter-relação de quantitativo e qualitativo. Então, existem esses dois mundos. Quem está na área da saúde sabe, né, desse mundo verde aqui, e quem está na área das humanas sabe desse mundo azul, a que me refiro. Bom, então, nosso trabalho tenta fazer um pouquinho. Nós usamos, o nosso referencial teórico trabalha, e não tem como apresentar aqui, a teoria da complexidade, né, básica, os sistemas complexos, e aqui eles entram pelo seguinte: os sistemas complexos, eles representam uma fatia do que se chama sistemas complexos. Existem outras áreas que chamam de complexidade, como por exemplo a informática, o que dentro da nossa visão aqui, eu só queria ressaltar isso, não são sistemas complexos, são sistemas complicados. E são sistemas matematicamente adicionáveis, assim, eles não produzem emergências, eles não produzem fenômenos que não existem nas partes, né? Então eles podem ser gigantes, muito complicados, como o sistema bancário, mas não são complexos na forma como aqui nós estamos tratando. A pessoa pode usar como bem entender, né, o termo. Mas aqui é necessário que da interação das partes surja algo novo, que se chama emergência. Emerge um fenômeno que não existe nas partes, como é o caso dos seres vivos, que os pedaços de carne, no nosso caso, unidos, surge a vida, que é um fenômeno totalmente emergente e não está em nenhuma das partes do corpo quando divididas. A noção complexa de saúde, que depois nós vamos tratar, é um trabalho nosso anterior, né, que também é base, e a pedagogia e a complexidade, como eu já estava discutindo, esses dois mundos, o relacionamento, e a pedagogia recursiva, que também é um trabalho anterior e que evoluiu, enfim. Como é que iniciou o trabalho? Lá na ecologia eu sentia a necessidade da busca de valores, variáveis, parâmetros, porque tu não mudas uma forma de ver se tu não tiver um outro sistema de valores, né? Como eu sempre brinco, as pessoas querem analisar produto agroecológico pela quantidade de vitamina C. Isso não é muito sensato, porque a vitamina C faz parte de um sistema de valores mecanicista, de uma visão de nutrição mecanicista, né,
que se eu usar aquilo, eu estou já corrompendo, eu estou jogando basquete com as regras do futebol, né? Então, essa sempre foi uma busca central para mim. E eu entendi que uma coisa, uma emergência, um fenômeno que emerge dos sistemas é a saúde. Então, eu acho, como eu sou apaixonado, claro que eu acho que ela é um parâmetro interessante para se falar dos sistemas. E os sistemas complexos, de uma forma geral, abarcam a vida. E a vida é o principal fenômeno que complexifica os sistemas. Então, a saúde me parecia uma boa ideia. Depois, o que eu vi? Eu vi que as coisas, eu fiz esse gráfico, que na verdade fica um pouco reduzido, né? Dá um zoom nele, mas que aqui são as relações em vermelho que prejudicam a saúde, resíduos poluentes, áreas antropizadas, e a saúde aqui é a saúde do todo, né? Não é uma saúde específica só humana. Mineração, alimento convencional, alimento transgênico, os vermelhos todos se relacionam de uma forma ruim com a saúde. Os verdes se relacionam de uma forma boa. E os azuis, as relações azuis aqui, que estão um pouco visíveis, se relacionam bem ou mal. Por exemplo, resíduos orgânicos, se bem trabalhados, são uma riqueza maravilhosa para a saúde. Se mal trabalhados, eles podem, a poluição orgânica na água, por exemplo, acabar com a capacidade de oxigênio da água e acabar matando os peixes e todo esse tipo de coisa. Então, bom, quando eu fiz esse quadro, eu digo, meu Deus, campos eletromagnéticos, cidades, a saúde coletiva, todas essas coisas, a espiritualidade, a justiça social, isso tudo influi na saúde. Eu digo, pô, mas temos um probleminha aqui grande. E aí eu fui buscar os conceitos dominantes de saúde, que é biomédico e psicossocial. O biomédico ele é mais operacional, ele é necessário para quem está num hospital, etc., né? Ele é um conceito mais simples, e o psicossocial é uma ampliação, porque ele é trabalhado mais na saúde coletiva, né? Porque ele entende todas as relações que a economia, né, da pessoa, a mente da pessoa, o estado mental da pessoa e todas as influências sociais sobre a saúde, né? Inclusive saneamento, que é uma questão ambiental, e todas essas, né? Todo esse ambiente é levado em conta. Mas, desta forma como eu via, não só o psicossocial não alcançava todas as relações, aquelas que eu mostrei antes, como a forma de se relacionar, porque ambos são causais, da causalidade linear. O biomédico e o psicossocial, eles entendem que tais coisas causam outras. E o entendimento que eu estava vendo de saúde complexa seria que a saúde também muda o ambiente. Então já começa a mudar as relações, que daqui a pouco nós vamos ver mais delas. Ou seja, quando eu estou doente, eu faço escolhas alimentares diferentes. Eu procuro coisas diferentes, todo mundo sabe disso. A gente não leva a sério na nossa sociedade. Mas então, quanto pior, às vezes pior. Então a saúde causa e o efeito é a alimentação. Não só a alimentação. Então, essa é o que a gente chama de causalidade complexa, que é a causalidade que vai em duas direções. Mas aí vem a interatividade, a transcausalidade, que é a saúde age sobre o meu comportamento, que age sobre a minha forma de poluir. Porque se eu não estou bem, eu jogo lixo fora, não sou cuidadoso, como pior, e esse jogar lixo fora acaba retroalimentando a minha doença. Então, na verdade, a nossa proposta da noção complexa de saúde, ela vem para tentar trabalhar uma outra visão, né? Uma outra visão que, óbvio, vem se somar como eu já disse, a biomédica e a psicossocial são muito objetivas no trabalho que fazem, e essa noção complexa de saúde vem
tentar ampliar para se criar um outro campo de discussão de saúde. E existia um grande esforço, porque se a ideia é ensinar a complexidade, né, os sistemas complexos, o maior desafio é o seguinte: como é que eu ensino alguém a falar e sentir outra cultura se ele vive nessa? Tudo que eu falar, ele vai relacionar com essa. Então, eu dizia assim, como é que eu vou falar de saúde se a saúde que a gente aprendeu é uma? Né? E aí vem o primeiro insight, que eu assim classifiquei, a estratégia para dar o salto paradigmático. E aí eu imaginei que poderia acontecer através da vivência de saúde. Porque a vivência de saúde que nós temos, a nossa experiência pessoal de saúde, não é racionalizada. Ela foi racionalizada pelos outros. Aí a gente foi no médico, o cara disse que era isso, aí o vizinho disse que era aquilo, e não sei o quê. Mas nós sabemos que não era bem assim. Nós sabemos que o que nós vivemos. Essa foi a estratégia, talvez mais importante de todas, para chegar na complexidade, para dar o salto, para nos libertar um pouco do que nos envolve e do que nos educou e do que rege o nosso próprio pensamento, que é a estrutura mecanicista cartesiana que nos educou através de uma vivência. A vivência não é assim, a vivência não é cartesiana, a interpretação sim. Então, esse é o primeiro passo. Daí, eu estruturei a noção complexa de saúde com 5 perspectivas que cada uma trazia, que é o olhar, o tempo e espaço complexo, a lógica complexa, a biologia complexa e a complexidade processual, e cada um incluía princípios orientadores, que é a relação do objeto com o meio, a irredutibilidade, né? A impossibilidade de dividirmos, né, as coisas e analisarmos e termos depois, por causa dessa emergência, nós não temos a soma das partes. Né? Então, a relação sujeito-objeto, e assim vai indo, a incerteza, a irreversibilidade, tudo baseado na teoria da complexidade, a hologramática, causalidade complexa, que eu já falei, a recursividade, a dialógica, a resiliência, a autopoiese, a homeostase, a autonomia de um sistema, né? A organização do sistema, isso é um conceito bem do Morin, e a emergência, que é o conceito talvez mais fundamental da complexidade. Bom, dados esses princípios, como é que eu imaginei ensinar, por analogia, a teoria da complexidade com a noção complexa de saúde? Então, via um princípio, estudava ele e aí analisava na saúde da pessoa. Como é que tu vivenciasse isso? E aí como é que tu vivenciasse a incerteza ou a irredutibilidade das informações sobre a saúde? E aí vendo a pessoa, tipo, é mesmo e tal. E aí a gente passa de novo para um outro princípio da teoria da complexidade. E assim foi o ensino da noção complexa de saúde, e isso me levou a uma oportunidade espetacular, que eu vou ser eternamente grato ao nosso programa de pós-graduação, que foi ministrar junto com a minha orientadora uma disciplina sobre a noção complexa de saúde, sobre ecologia, sobre sustentabilidade e outras coisas baseadas nela. Esse movimento, então, que eu chamei de pedagogia recursiva, é esse movimento de pegar alguma coisa, algum princípio orientador, e estudar num sistema, estudar no outro. Então, tu vai reforçando, tu vai mudando aquele princípio, e princípios que são difíceis de ser entendidos, né? Como autopoiese, difíceis, eles ficam muito claros fazendo esse movimento recursivo, porque é um evolutivo, uma espiral evolutiva, ela volta e já chega no outro lugar, porque tu já está com outra compreensão. Cada volta que tu dá, a compreensão vai ampliando. E isso foi a estratégia que eu fui usando. Nesta disciplina, eu me dei conta, foi meu terceiro insight, eu me dei conta que a relação que eu tinha entre teoria da complexidade e a noção complexa de saúde, a noção complexa de saúde estava completa, porque ela tinha dentro de si a teoria da complexidade.
e ela podia ser, por analogia, usada entre a noção complexa de saúde e um sistema complexo estudado, qualquer. Então, eu ponho de um lado a noção complexa de saúde, por exemplo, e ponho os princípios orientadores, e ponho do outro lado uma cidade, ou ponho um sistema agroecológico. E aí eu começo a estudar um princípio aqui, um princípio, como é que esse princípio se expressa no sistema agroecológico. E aí vai indo. E aí que eu vi que eu tinha em mãos, foi dando a disciplina sobre noção complexa de saúde, que eu tinha um método de ensino que podia ser muito interessante, porque ele trabalhava coisas muito complicadas de uma forma simples. Ele tinha a vivência pessoal como estratégia para dar essa mudança de visão. E aí foram surgindo coisas maravilhosas nessas disciplinas, e as pessoas que participaram, que foram, na verdade, eles, os grandes professores, foram trazendo descobertas sobre a sua própria pesquisa, questionando, mudando coisas, né? Então, esse foi o deslocamento do olhar, e esse deslocamento do olhar é a ideia principal, é deslocar o olhar para um sentido complexo. Aqui é um esquema duro, mas dividido aqui os olhares, né? A irredutibilidade, eu analiso na noção complexa de saúde, ou seja, na minha saúde pessoal, né? Na minha vivência, e aí eu vejo a irredutibilidade na cidade, por exemplo. E aí eu volto, vejo a relação objeto-meio, no caso da minha saúde, com o meio, entendo aquilo, e aí eu vou ver na cidade como é que se dá essa relação objeto-meio. E aí vai indo. Esse é um sistema bem... É uma coisa muito interessante. A prática é mais interessante do que os esquemas. Bom, o quarto insight. O que se dê conta? Eu, a vida toda, como professor, desenvolvi, porque eu comecei a dar aula particular já no ensino médio, e vivi disso muitos anos. Sempre gostei, e eu desenvolvi a minha própria estratégia pedagógica de ensino. E depois trabalhei muitos anos com professores, capacitação de professores e educação ambiental, fui desenvolvendo. E aí eu disse assim, parei, mas eu estou usando nas minhas aulas, para desenvolver esse método, eu estou usando todas essas estratégias que não estão escritas. E aí eu comecei a pensar que eu tinha que, se era uma coisa para ajudar as pessoas na caminhada, para inspirar elas na caminhada, que, diga-se de passagem, um método em teoria da complexidade é uma coisa aberta, né? Método não é receita de bolo como o mecanicismo e o cartesiano gosta tanto, né? Então, método é uma possibilidade de caminho inspiradora, não é para ser seguida, é para servir de orientação, é para ser acrescentado, pode até ser diminuído, normalmente a gente tem que acrescentar, porque a vida é sempre muito mais complexa. E ampliado pela visão de cada um, mas ele serve de estrutura, essa é a ideia, servir de estrutura para dar o salto paradigmático, que é um desafio gigante. Pensar uma coisa com um aprendizado e toda uma experiência, uma cultura de outra. Então, aí eu fiz essas categorias que são a curiosidade, a relação, a crítica, a autoimagem, a problematizadora e os sistemas. Como um compacto, criei esse hexagrama com princípios orientadores pedagógicos que são estruturalmente iluminados por Freire, que é, para mim, e acho que não é só para mim, né? Eu não consigo esconder isso, é para o mundo inteiro, né? A referência das mais importantes que existe. Então, a curiosidade, segundo Freire mesmo, perguntativa, investigativa, propositiva. A relação, aqui tem algumas coisas minhas que eu vou acrescentando, a justeza, a amorosidade e a espiritualidade, são três formas que, na verdade, expressam o racional, o emocional e o espiritual. E depois a crítica que a gente deve exercer em relação à cultura, né, em relação à importância da cultura, em relação à política, em relação à história. Depois, na autoimagem, a experiência validada, que é um termo
do Freire, né? A importância da experiência validada, o silenciamento das pessoas, e hoje nós estamos vivendo um fenômeno que é fruto do silenciamento continuado, de pessoas que estão, como é que se diz, botando para fora coisas que ficaram silenciadas, e a importância de valorizar a criatividade, né? E como essas três coisas compõem uma autoimagem de uma pessoa, eu diria assim, saudável. E depois entra o diálogo, onde ambos aprendem, né? O professor aprendendo, o diálogo, a troca. O consumo responsável, que é uma categoria que eu botei aqui, que o Freire não trabalhou, mas com certeza concordaria, né? O consumo responsável é uma base de compreensão da tua atuação no mundo, não como consumidor, como cidadão. Mas uma das coisas que tu mais influencia e tu precisa entender e estudar é a influência do teu consumo no próprio processo, que às vezes a gente está fomentando o que a gente não quer. E o monopólio das patentes, o monopólio dos conhecimentos, né? Como ele impede o desenvolvimento dos países e como ele concentra poder e faz vários malefícios e tal. Então isso é uma coisa, são coisas indispensáveis da minha forma de ver o mundo, que eu tive que colocar nesse lado pedagógico. E por fim, um pouco de arquitetura, que é uma questão de escala, né? A gente faz um desenho gráfico, uma casa, uma cidade, um planeta, é uma questão de escala. E que a gente precisa conhecer. A questão ambiental só se mexe no local, mas precisa se compreender o regional e estudar o planetário, que é o nosso limite administrativo, mais próximo, né? Mais administrável. Tem o universo também, mas aí é um passo um pouco maior. Então, esse hexagrama pedagógico, ele chega para coroar o final e dar uma orientação e complementar, como eu digo, ele é o lado das humanas penetrando no lado das ciências naturais. E aí vira o endecagrama do método, onde eu estou na parte superior, o pentagrama das ciências naturais, que eu vesti de sustentabilidade, e na parte inferior, o hexagrama da educação, que eu vesti propositadamente de verde, cor da ecologia. Então, isso é uma coisa funcional e agora isso nós vamos falar alguma coisa sobre os resultados, para não estourar o tempo, que eu estou vendo que eu estou falando demais. Mas então, nós produzimos um artigo, Pedagogia Crítica e Teoria da Complexidade, onde o caminho que a pedagogia crítica poderia se aproximar, que é esse caminho que eu tentei demonstrar aqui para vocês, e como a gente poderia unir, né, reunir, ou, enfim, trabalhar melhor a separação das ciências naturais das humanas. Ele foi está nos anais da Conferência Internacional de Filosofia, Educação e Pedagogia Crítica, e também é capítulo do livro Fios Invisíveis da Educação. O segundo artigo, a noção complexa de saúde como caminho para o ensino de sistemas sustentáveis, né? O estudo de sistemas sustentáveis, e aí foi um simpósio bastante voltado à engenharia, como é que essa ótica, tento mostrar, né? Como é que essa ótica, como é que o método pode ser útil para ampliar muito a visão de sustentabilidade, que hoje é muito mecanicista. Então, está publicado nos anais também do simpósio. Depois, a noção complexa de saúde associada à pedagogia recursiva como um método para o ensino de sistemas complexos está nos anais do Encontro Nacional do EMPEC, né? E na revista Brazilian Journal of Development. Esse aqui é uma geral da parte funcional da noção complexa de saúde, né? E da pedagogia recursiva e todas essas coisas que eu já expliquei aqui. O artigo 4 é a noção complexa de saúde e agroecologia, parceria em direção à sustentabilidade. Ele é um esforço, ele está nos anais do Congresso Brasileiro de Agroecologia,
e também no capítulo do livro Responsabilidade Social, Produção e Meio Ambiente nas Ciências Agrárias, que sairá agora em julho. Ele é um esforço, e eu até dei um exemplo antes, de trazer uma outra base para estudar. A agroecologia é um sucesso espetacular, só que ela está sendo medida à luz da agricultura convencional. E a agricultura convencional, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Produtividade é toneladas de grão por hectare, por exemplo, né? Esse grão, produzido com adubos químicos e agrotóxicos, ele é pura água. O que interessa do grão não é o peso, interessa a capacidade nutricional. E a capacidade nutricional não é vitamina C. São fito-hormônios, são coisas que estão presentes. E a concentração é muito maior nos produtos agroecológicos. Por exemplo, chega a ter 6 vezes mais resveratrol numa uva agroecológica. Então, não se pode medir por peso uva, porque senão tu está cobrando a água. Tu tem que medir pela concentração dos elementos úteis, necessários à nossa nutrição. Então, o que eu, na verdade, mostrei, até a própria produtividade, toda a agroecologia tem que ser relida por um sistema que pode ser, a noção complexa de saúde, um sistema que leve em consideração os valores absolutos que ela tem de importantes na devida posição os valores mecanicistas também. Não estamos negando nada, estamos trazendo à luz outras coisas que podem até ser mais importantes. Então, esse foi bem legal, o resultado dele lá na apresentação. E, finalmente, Paulo Freire, com inspiração de uma pedagogia para ensinar complexidade. Eu trabalho especialmente o silenciamento, a validação da experiência do educando e a criatividade como componentes formadores da autoimagem no método. Esse artigo está submetido, é o último que eu escrevi, está submetido à revista Educação Popular. Aqui é uma figura fruto de uma consideração muito importante feita pelo professor Edson na qualificação, que ela tenta expressar de uma forma mais coerente. Então, eu utilizei as algas para representar, como vocês podem ver, acho que eu vou dar eu não sei como é que está aí, mas as ciências naturais, e utilizei os animais para representar as ciências humanas. E estão todos imersos. Então, o que está se propondo é um espaço pedagógico, um mergulho, né, numa realidade onde todos estão presentes, né, onde todos vão interagir, onde um come o outro morre, etc. Então, essa figura, ela simboliza a imersão do espaço, e não aquela coisa, e primeiro se estuda isso, depois aquilo. Essa espiral da pedagogia recursiva, ela vai se desenhando dentro disso aqui com interações, e vai enriquecendo cada vez que vai e volta um estudo comparativo, e a analogia é das coisas mais sábias, os livros mais antigos trabalham com analogia, né? A analogia é uma luz, assim, para coisas às vezes muito complicadas, que ela consegue trazer a ideia baseada sempre em alguma coisa que a gente conhece. No caso, a origem da coisa que a gente melhor conhece é a própria saúde, né? Então, usamos para alavancar a compreensão de coisas muito complexas na ciência, a nossa experiência de saúde, que a gente sabe que não era bem assim, que não foi só o prego, que tu estava com a cara amarrada, que tinha brigado com não sei quem, aí tu pisou no prego. Então, na verdade, todas as coisas que a gente faz são movidas por uma grande quantidade de relações que, à medida que nós não nos interessa esgotá-las, interessa ampliar cada vez mais a nossa compreensão para que a gente não sofra daquele mal que tem
prejudicado muito a nossa ciência, que é uma visão muito específica sobre uma área muito pequena, sem, claro que isso é necessário, conhecimento aprofundado, sem conhecimento das interações do que isso faz no mundo, porque isso é o risco, é o grande risco daquele cientista que achava que trabalhava para curar a humanidade e, na verdade, trabalhava não sabia, mas muitos já se mataram por isso, descobre depois que estava trabalhando materiais para a guerra. Então, nós sabemos, quem está na academia sabe, essa necessidade da gente reconectar o conhecimento acadêmico com o conhecimento cultural, popular, com a vida, com a política, com as relações todas, porque esse nosso conhecimento muda o mundo. E se ele muda o mundo, a gente tem que estar consciente da responsabilidade disso tudo sobre o qual estamos atuando. Eu acho sempre perigoso resumir, né? Mas isso é em base à ideia desse método. Ele conseguir permitir a gente criar um ambiente propício para que a gente volte a relacionar as coisas e usando, obviamente, o que há de mais novo na ciência, de mais abrangente, e utilizando também dos fatores que foram deixados de lado pela ciência por muitos anos, que são os fatores e que movem o mundo, os fatores emocionais e os fatores, fora a racionalidade, que eu diria que é a menor das nossas qualidades, embora importantíssima e essencial, a nossa faceta emocional e a nossa faceta espiritual. E quando eu digo espiritual, eu falo de uma espiritualidade laica, que é a nossa conexão com o todo, nosso pertencimento ao todo, indispensável estar presente sempre em todas as nossas ações, na nossa investigação, etc. E essa espiritualidade é talvez a maior revolução que a gente possa causar na ciência, a reconexão. Eu agradeço muito e espero não ter sido muito chato. Medianamente chato já é bom. Francisco? Viu? Acabei antes da hora. Todos me ouvem? Sim, professora Vera. Sim, tudo certo. Francisco, eu sou suspeita para falar, não é? Mas, enfim. Primeiro, te parabenizo porque estiveste bem no tempo, né? Isso é uma coisa que nós sabemos e quem conhece o Francisco sabe que ele se policiou bastante. Bom, então, nesse momento, eu passo a palavra ao professor Edson, tá? Que é professor titular do Colégio Aplicação e pesquisador e integrante orientador do nosso programa de pós-graduação em Educação em Ciências Química da Vida, para fazer a arguição ao candidato José Francisco. Professor Edson, por favor. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, professora Vera, eu quero agradecer novamente a oportunidade e de estar aqui presente, né, nessa banca. Agradecer principalmente ao Francisco, né, esse momento que está nos propiciando aqui, que para mim é fantástico. Olha, em 40 anos de magistério que eu tenho atuado, poucas vezes a gente teve oportunidade de ver assim uma fundamentação e uma nova visão em termos de como se pode trabalhar o ensino de uma maneira a aproximar as coisas complexas e aproximar uma nova visão. Sair dessa visão que a gente tem notado muito mercantilista que a educação está tendo, muito em termos de produtividade, em termos de que tem que ter índice disso e daquilo, e se esquece de valorizar o que as pessoas trazem, o que as pessoas têm. Então, eu acho que assim, Francisco, tu foste muito feliz, eu fiquei assim, muito encantado, vamos dizer assim, na tua apresentação. Eu acho que quem lê o teu trabalho
né? Ele realmente ele é muito denso, ele é bastante... E eu acho que a tua apresentação, inclusive, eu acho que essa gravação depois, se for o caso, tem que ser anexada de alguma maneira, né, ao teu trabalho. Eu, a partir da qualificação que a gente teve aqui, que para mim, assim, oriento aos que estão nos assistindo, né, os mestrandos, doutorandos ali, os que pretendem entrar, que o momento quando se qualifica, quando se faz o trabalho, é talvez o mais importante, porque é ali que se coloca os pingos nos is, as sugestões e a questão das ideias. Então, assim, ó, eu me senti, quando eu li novamente agora o teu trabalho final, Francisco, me senti plenamente contemplado naquilo que eu havia colocado. Eu, a princípio, assim, achei muito interessante. Eu acho que a reorganização que tu deste, né, no teu sistema de apresentação do sumário, que, claro, tem coisas que a gente ainda é meio, né, ligado ao sistema tradicional, à estrutura, e, claro, tem coisas que a gente, às vezes, tem que manter para a questão da publicação e tudo mais. Mas fosse muito bem, tu colocaste os teus antecedentes ali, colocaste o problema que te, né, que faz, e eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que a leitura que se tem agora, né, na sequência da tua tese, realmente é fantástica. Uma das coisas que eu gostei, que foi também uma provocação que eu fiz, né, em termos lá da metodologia, que não estava assim, mas como é que tu é, que tipo de metodologia é? E quando tu me abre um capítulo colocando uma citação do Feyerabend, olha, aquilo ali mexe com tudo, e Francisco, aquilo ali mostra justamente a questão complexa que tu trazes e que tu queres fugir do tradicional. E tu trazes autores que realmente corroboram, né, com o que tu pensa. Então, mais uma surpreendente, né, que eu adorei muito. Outra coisa que me surpreendeu, né, em termos que foi uma provocação, e eu vi agora, foi justamente, mas ele fala em complexidade uma série de coisas e traz algumas figuras que muitas vezes são lineares, cartesianas e tudo mais. Aí tu me apresenta aquela figura ali, daquele ambiente, né, sistêmico, com uma série de coisas, e que tu apresentasse agora, e que para mim é fantástico. Isso aí resume muito o que é a complexidade em termos, né, da educação que está emergindo ali. E ali coloca, olha, todas as possibilidades e autores que tem. Então, assim, eu me senti bastante feliz esse momento. Acho que é uma, assim, talvez em todo momento que eu tive vivenciando assim, foi o momento mais interessante no sentido de que, a gente questiona uma série de coisas e não consegue ver muitas vezes uma possibilidade. Então, tu está trazendo, como tu mesmo disseste, não é uma receita, mas é uma possibilidade de trabalho. E agora a gente está trabalhando com uma disciplina de alfabetização científica, eu, a professora Rosane, lá com mais alguns colegas, a gente tenta trazer algumas coisas, as discussões são ricas. E nesse sentido, eu acho que eu vou, inclusive, dar como sugestão a questão, né, depois, a tua tese, porque eu acho que tu trazes, assim, olha, é um coroamento de todo um trabalho. E assim, Francisco, a gente sabe de toda a tua vivência, teus antecedentes, e eu acho que tu está fechando, neste momento, com chave de ouro, uma fase mais. Acho que tu tem muito ainda a acrescentar e produzir. E eu me coloco aqui à disposição no momento que tu tiveres com alguma coisa de poder ajudar e contribuir, né, numa formação, em algum trabalho, porque eu me identifiquei muito com isso. Eu também venho lá do mestrado da ecologia, trabalhando lá com Filomena e outros que trabalhavam com a questão sistêmica, também era uma coisa muito interessante. O meu mestrado, eu tive algumas dificuldades, porque as pessoas também não compreenderam algumas formas como a gente trabalhava, eu tentei fugir, né? O meu orientador, o Hans Flickinger, né, tinha uma outra visão, né, de produção, e claro, eu fui muito questionado porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não tinha uma sequência, e eu acho que faltou. Na época eu estava iniciando uma formação como essa que tu estás nos dando e deixando aqui. Outra coisa que eu achei também fantástica, Francisco, foi o teu artigo 5º, que tu não tinhas na qualificação e que tu disseste que iria trabalhar. Então, eu li ele com mais cuidado. Os outros eu até dei uma olhada, vi que não vi, muitos dos teus artigos já estavam publicados, mas esse artigo que tu traz e invoca ao Freire, eu achei muito legal. Eu acho que aí tu trazes, e esse artigo realmente, eu ia perguntar, agora tu mostrasse ali que já está submetido, né? Porque ele é fantástico, ele traz agora um pouco da visão do que o Freire tem, que eu acho que é uma coisa bastante importante, dentro do trabalho e dentro do que tu tens buscado no teu estudo.
Eu acho que nós estamos chegando realmente a um momento que esse novo paradigma, aonde tu apresenta uma base, né, fundamental, ele está chegando e que nós vamos ter que começar a fazer. Não é fácil, é um trabalho muito difícil tu sair das amarras. Muitas vezes a gente tem conversado com alguns professores, mas eu tenho que seguir a cartilha tal, eu tenho que seguir essa sequência, eu não posso modificar e fazer. Porque a BNCC agora vem e traz tais coisas, eu não posso, né, eu tenho que seguir algumas coisas. Eu acho que a gente pode pensar e tangenciar. Eu acho que tu está trazendo uma questão, e essa questão de saúde que tu traz, que eu acho que é fantástica, não é só a saúde do ser da pessoa, mas uma saúde em termos de ambiente, uma coisa ampliada, que eu acho assim, Francisco, tu me deixaste bastante satisfeito e assim, ó, grato por estar aí trabalhando e podendo avaliar. Então, assim, não vou me alongar, porque não tem muito mais assim. Eu quero finalizar dizendo assim: tu tens que publicar isso aí. Tem que ter um livro teu com essa questão, junto com a professora Vera. Acho que dá para acrescentar essa tua apresentação, que fosse realmente, como a professora Vera diz: olha, conhece o milanês, tu fosse objetivo, lúcido, trouxeste o essencial. Não foi muito além para o momento, mas eu acho que tu podes fazer. E com certeza, como eu botei lá no final do parecer da qualificação, dizendo que seria uma das melhores teses que o nosso programa já produziu, eu achei fantástica e assim, ó, se eu tiver a oportunidade de opinar, inclusive para o prêmio tese, né, da CAPES de teses, né, esse vai ser uma sugestão minha, Francisco. Parabéns. Eu acho que, assim, ó, fantástico. Eu acho que a gente tem que buscar trabalhar junto e tu está dando um pontapé inicial em uma nova mudança nessa questão que a gente está vendo, complexa e muito ruim. Porque se a gente não fizer uma mudança agora, o nosso mundo é findo, o nosso sistema, nossos recursos são, né, não tem para todo mundo. A gente está hoje de manhã aqui, ó, por pouco a gente não ficou. Estou emocionado, mas a gente ficou chorando porque a gente está nessa pandemia, né? E gente agora que não está tendo comida, gente que estava, ouvi agora de manhã ainda, gente usando jornal porque não tem fralda para botar nas crianças, gente que está fazendo, misturando farinha com água, fritando para ter uma coisa. Quer dizer, e a gente está aí com essas coisas e outros se preocupando com determinadas questões e que a gente não está vendo o quão complexo é a vida humana, as relações humanas, e eu acho que quando traz ali a questão de a solidariedade, amor, né, amorosidade, é fantástico. Então, Francisco, para que eu não chore aqui, eu quero te dizer que eu estou muito satisfeito. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e, claro, meu amigo, eu estou aí para, olha, tu pode contar comigo se precisar para a gente produzir algumas outras coisas, alguns momentos aí. Eu agora estou um pouco mais retirado, né? Mas continuo ainda no pós aí e a gente pode pensar algumas coisas em conjunto, tá? Parabéns, Francisco. Já antecipo aí, doutor Francisco. Estamos lá. Parabéns. Obrigado. Francisco, queres fazer uma observação, um comentário em relação ao que o professor Edson manifestou? Meu comentário principal, ainda bem que eu me hidratei bastante. Eu queria dizer que, bom, muito obrigado, Edson. Tu és para mim um referencial e ouvir de ti essas palavras são, enfim, é o começo de um trabalho. Vamos lá. Eu sou parceiro totalmente, tenho muitas coisas aí que faltam e tô louco para fazer. Então, e agora eu vou ser um recém-desempregado. Milanesa, as coisas não são fáceis, mas assim, ó, conta comigo aí, a gente vamos pensar possibilidades. Eu acho assim, ó, eu não tenho questionamentos a princípio a fazer, eu acho que está tudo bem tranquilo. O que eu tinha já coloquei na qualificação e tu foste brilhante. Então, eu acho assim, ó, a gente está vendo aqui algumas manifestações, né? As pessoas que conhecem a tua vida, né? O teu trabalho, né? O tempo todo, a tua dedicação, sabem muito bem, né? Da pessoa que tu és e de todo o teu envolvimento. E eu fico sentido, é uma pena, a gente já conversou em alguns momentos, de não
tu não teres talvez uma oportunidade pela questão em termos, né, nós estamos numa situação complicada de concursos e coisas, porque tu tens tudo para estar trabalhando com a gente aí numa questão. Então é bem provável, acho que a professora Vera, depois mais adiante, não só essa disciplina que tu fez, como outras poderão trazer. Então chega também, não vou falar muito mais, já estou aqui, né? Obrigado, então. Obrigado, professora Vera. Professor Edson, muito obrigado pelas suas considerações, pelos seus elogios, que nos deixam assim bastante envaidecidos. E tudo isto que o senhor comentou é mérito, obviamente, quem conhece o Francisco, todo dele. Todo dele. Então, nesse momento, chamo para suas considerações o professor Rafael. E já aproveito para agradecer o professor Rafael da Faculdade de Educação, novamente a sua disponibilidade para analisar o trabalho final do Francisco. Por gentileza. Então, bom dia a todos, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui, Milanês, contigo, nesse momento não só emocionante, um momento riquíssimo de reflexão e de aprendizado, né? E foi assim que eu me senti desde que recebi a tua versão final da tese. Na verdade, eu já tinha entrado nesse espírito com o projeto da tese, né? E mergulhei contigo nessa aventura de produzir conhecimento dessa ordem, né? De forma profunda, de forma complexa e de forma muito compromissada, na verdade, com um jeito de fazer ciência, né? Então, começo dizendo assim que eu estou muito grato por ter a possibilidade de estar aqui contigo e com vocês, né? De ter lido esse trabalho e de estar participando desse momento muito, muito importante para a universidade como um todo, né? E ao te abraçar, então, também quero abraçar a professora Vera, né, orientadora do trabalho, meu amigo professor Edson, que me acolheu no colégio de aplicação, né? Poucos sabem, né, Edson? Quando vim de Santa Catarina, o Edson foi uma das pessoas que me acolheu no colégio de aplicação, que era diretor na época, né? Foi sempre muito solícito, e trabalhamos, depois que entramos juntos como colega, trabalhamos juntos, né? Muito bem. Então, uma alegria também estar contigo, Edson. Ótima aquisição para aplicação. Uma pena que a FACED nos levou, mas a gente mantém juntos. A gente segue conectado, né, Edson? E também aqui enviar um abraço para a professora Malvina, que infelizmente hoje não pôde estar com a gente, mas tem acompanhado aí o trabalho e os estudos, né, do Milanês já há um bom tempo, e enfim. Bom, vamos lá, Milanês. Eu primeiro, uma consideração sobre a tua apresentação, tá? Que não está aqui no parecer, depois eu posso te mandar o parecer, e eu vou seguir assim um pouco de forma... o que o coração vai me dizendo, eu tenho um parecer aqui, eu não sei se eu vou seguir o parecer, eu vou conforme a minha vontade de falar. E primeiro, algumas considerações sobre a tua apresentação, né? Acho que o Edson pegou muito bem, é bom que tens uma gravação aqui, mas mais do que uma gravação, é uma complementação ao próprio exercício da escrita, é o exercício da oralidade, da reflexão, da defesa em si da tese. E ela é muito mais do que complementar, portanto, ela é a própria tese, está aqui, né? Acho que quando tu evidencia os insights, os 4 insights aqui, que é a elaboração do método da proposta, na verdade, e vejam, é a tese com fundamentação, e é também uma proposição. Então, é uma tese propositiva.
né? E eu acho que isso é algo que a gente, né, é um salto de qualidade, o salto epistemológico está aqui também, né? O salto paradigmático está aqui também, porque, na verdade, tu tens uma tese que é muito bem fundamentada, que tem todos os requisitos, né, nós não temos, já tínhamos isso lá no projeto, né? Agora fizeste alguns ajustes na escrita, mas tu tens, obviamente, enquanto salto de escrita, toda essa tua experiência e reflexão acumulada, né, que tu trazes isso desde a tua infância, acho que tu começa isso muito bem, e não tem como pensar a perspectiva de uma complexidade sem trazer esses elementos da tua infância no pátio e como ela constitui o teu modo de ser, o teu modo de pensar, o teu modo de articular e integrar os conhecimentos, está lá, ela tem uma matriz, uma origem lá no início, né? E ficou muito mais evidente, obviamente, na apresentação do que no próprio texto, para mim, agora, porque acho que tem um acúmulo também de quem está acompanhando a tua trajetória e quem te lê, no caso aqui da tese, e muitas relações fui fazendo aqui, eu fui fazendo vários apontamentos. Uma delas, por exemplo, e que é um dos teus autores importantes do teu trabalho, que é Paulo Freire, me remeteu muito a uma obra dele, a uma obra, na verdade, do Brandão sobre a vida dele, que é O Menino que Lia o Mundo. E que o Freire conta na sua narrativa, muito articulada com o modo como tu vais tecendo essa narrativa, que o Freire acaba se alfabetizando do mundo, e alfabetizar não é só a decodificação, é a visão de mundo, né? No pátio, em Recife, né? em que ele passa a escrever na terra, né? E escrever junto com os animais, junto com a terra, junto com... Então, tem aqui uma aproximação muito interessante. E aqui, vamos lá, vamos ser sinceros, né? Eu acho que o Edson também mencionou isso. O Milanês, né? Milanês, tu tens uma trajetória, uma história de compromisso, uma história de engajamento político no âmbito da ecologia, no âmbito da agroecologia, no âmbito de uma atuação pedagógica como docente, que assim, que dá todos os amparos e fundamentos para poder elaborar uma tese como essa, né? Que desde já, né? Obviamente, é uma excelente tese, né? Incontestável nesse aspecto do ponto de vista do rigor teórico e do rigor, né? Mas muito mais do que isso, quer dizer, porque carrega essa tua história junto e está aqui expressa nessa, vamos dizer, está consubstanciada nessas palavras escritas e aqui defendidas, né? E, claro, numa perspectiva, como tu fazes muito bem, numa defesa né? Interdisciplinar ou transdisciplinar, integrada e numa perspectiva do desenvolvimento sustentável, né? Da participação, do engajamento social, enfim, que são aspectos que tu traz. E quando tu apresentas aqui, por exemplo, a questão do olhar, o teu olhar, né, em que faz um pouco dessa... Eu chamei aqui de triangulação, não é isso que tu usas de conceitos, mas eu botei aqui um triângulo para expressar um pouco a imagem, né, ou essa metáfora, da teoria, da pedagogia e da fenomenologia, que são elementos importantes para o teu olhar, né? E que tu aqui expressa muito bem com os autores que tu fundamentas desde de Steiner até Santos, né? Freire, que entrando nessa... E aí, Milanês, para finalizar os insights que, a partir da tua apresentação em si, a tua tese, né, ficou muito evidente para aqui, né, e na leitura. Tua tese é um esforço importantíssimo de aproximar e interrelacionar o que está cindido, né? O que a humanidade, de certa maneira, foi cindindo, foi fazendo cisão, né? A partir de uma perspectiva, obviamente, da complexidade, mas da noção complexa em saúde, né? Que é o que tu traz, e que é uma outra visão. E aí agora entra um pouquinho na tua escrita em si. Por quê? Porque a abertura do teu trabalho é com Calvino, né? Tem uma epígrafe com Calvino,
a partir das 6 propostas para o próximo milênio. Quer dizer, estamos falando de uma nova visão. Claro que o Calvino está numa perspectiva da literatura e tu pega essa perspectiva como metáfora para olhar para uma nova visão, né? E aí, o que diz o Calvino para abertura? E na verdade é o Milanês dizendo, né? Abrindo os trabalhos para a gente. É preciso mudar o ponto de observação. É preciso considerar o mundo sob uma outra ótica, uma outra lógica, outros meios de conhecimento e controle. Né? Quer dizer, aqui está o tom, né? É como numa música de... Né? O músico dá o tom aqui, né? E aqui a gente está dando o tom com Calvino, que é a primeira proposta para o próximo milênio, que é a leveza. Né? E, então, entramos numa perspectiva de conhecimento anunciada e defendida, que vai por essa lógica, por uma outra lógica, uma lógica outra, por exemplo, e que, obviamente, o texto é coerente. Aí é o primeiro aspecto que eu queria destacar, já no destaque, no sentido de destacar mesmo, estrelinhas, a coerência do próprio trabalho. Né? Quer dizer, aquilo que anuncia, que propõe e que executa, né? E que realiza, e que efetiva. E aqui, coerência, a gente poderia pegar vários aspectos. Né? A coerência, obviamente, do sistema interno da tese, e aí, né, pegando um pouquinho os termos que tu trabalha, mas também, pegando o Freire, por exemplo, a coerência entre, né, a incorporação das palavras anunciadas pelo próprio exemplo, por exemplo, dos artigos, que é o resultado dessa caminhada. Né? E que fica o convite, eu acho que o Edson também fez essa menção, né? Fica o convite para os colegas lerem os artigos, claro, lerem a tese, mas lerem os artigos que é resultado dessa caminhada, né? E de certa maneira sistematiza muito bem essa trajetória. Mas vamos lá. O exercício que eu fiz, Milanês, foi o seguinte: como a gente já leu o projeto da tese, então o primeiro movimento que eu fiz foi uma leitura mais superficial da tese em si, e tentando identificar aonde foram as mudanças que tu fosse fazendo da versão do projeto para a versão final, né? Do relatório final. E, claro, acompanhado, então, do projeto, da proposta e do parecer que eu tinha em mãos, né? E vendo onde é que tu foi modificando, redimensionando e ampliando a tua reflexão. E o segundo foi uma leitura mais, então, aprofundada e sequencial, eu diria até mais sistemática do próprio relatório da tese, tentando, obviamente, apontar alguns aspectos para a elaboração do próprio parecer. Então, vou seguir a partir de alguns aspectos mais pontuais. Tá? Primeiro, com relação ao resumo, esse foi um aspecto que a gente havia destacado no projeto da tese, né? Na proposta, em que ele estava aquém daquilo que era a complexidade do próprio trabalho, e tu fizesse esse exercício. Acho que isso é muito importante, me parece, porque quem vai acessar o teu trabalho, quem vai chegar no teu trabalho, e o teu trabalho vai convidar a ler a integralidade do texto, é pelo resumo. Em geral, é pelo resumo, pelas palavras-chave, e ele reflete hoje, né, então, na versão final, todo o trabalho, né? Então, não ficou só maior do ponto de vista da quantidade, mas ficou revelando o todo do projeto. Então, queria te destacar isso, assim, né? Tá no parecer, mas eu faço questão de mencionar isso, né? Que ele revela, então, a amplitude e a complexidade do teu trabalho. Né? Com relação ao sumário e organização do texto, fizesse, obviamente, uma reorganização, eu diria, significativa, né, e apropriada da sequência das sessões, das sugestões que a banca trouxe na oportunidade do projeto, e eu estou completamente de acordo. Né? Eu, particularmente, havia destacado algumas sugestões dos antecedentes para trazer, né, muito mais no sentido, não era para mexer no conteúdo, era para mexer um pouco na sequência do argumento, né, para levar o leitor a essa. Então, entendo que está mais do que adequado, está perfeito.
Na introdução, então, eu percebi ajustes da escrita, tornando o texto mais fluido e articulado. Manteve o espírito, que era, obviamente, né, que havíamos destacado nessa sessão, ao apresentar a tua posição, a tua forma de ver o mundo e a tua forma de praticar a ação educativa, né? Então, é um texto problematização, é um texto pergunta, é um texto convite, não é? Na perspectiva que eu chamei aqui de uma assunção de esperançar, que afirma uma visão de felicidade, né? Portanto, felicidade, alegria, boniteza, são termos que a academia carece, portanto, é fundamental que elas sejam afirmadas numa perspectiva da ciência, né? E aí que tu fazes muito bem. E de uma perspectiva, obviamente, que articula educação e saúde, que é os dois campos em que tu opera para fazer a defesa da tese, né? O argumento. Então, muito bem escrita, com problematizações, colocando o leitor, e aí é isso que eu quis dizer, né? Colocando o leitor implicado no texto, né? Porque quem lê o texto entra no texto, né? Dos antecedentes, então, né? Alterou a ordem, trouxe para a introdução, trazendo essa parte para junto à introdução e tornou a narrativa mais articulada com essa sessão, né? Inclusive, acatando uma sugestão que era de trazer o histórico, né? Datar, botando as datas, acho que para o leitor ficar bacana, entendendo qual é o período que os eventos vão se configurando, os eventos sociais, mas os eventos pessoais, né, da história da tua história. E depois, então, entra na parte do tema, do problema, das intencionalidades, dos objetivos e do referencial, né? Eu não vou entrar aqui no detalhamento, né? Porque tu fizeste já muito bem a apresentação, mas está lá no parecer. E eu botei aqui vários destaques com relação, então, ao estudo teórico, o que eu concordo com o professor Edson, né? Nós estamos diante de uma tese que é uma tese que tem fundamentação e rigorosidade científica, vamos chamar assim, né, articulada com a tua trajetória, mas muito bem amparado e autoral. Eu acho que eu botei em destaque e negrito aqui no meu parecer a perspectiva dessa dimensão autoral do teu trabalho. Tá? Bom, vamos ao desenvolvimento da metodologia, então, e aí eu já vou indo, não digo para o final, mas para a parte final da tese, né? Da metodologia em si, do desenvolvimento, né? E eu entendi que a reorganização que tu fizeste, aqui foi a reorganização mais radical do trabalho, né? Mais a novidade do trabalho, né? Do sentido daquilo que teve do projeto para a tese, o que tu trabalhou de forma mais incisiva, né? Foi na metodologia do trabalho, e não na metodologia da perspectiva da complexidade ou do método que tu criasse, né? Que isso estava muito bem colocado. O que talvez não tivesse naquele primeiro momento era, tá, quais foram os passos? E aí, claro, numa perspectiva até mais, não vou chamar cartesiana, mas, né, com elementos que pudesse dizer ao leitor qual foi o caminho que tu seguiste para elaborar a tese, né? E acho que foi um investimento, então, mais reflexivo que tu fizeste, de elaboração nessa parte. Ficou muito adequado, em diálogo com o texto, com o todo do texto, né? Em que é possível identificar o amparo teórico-metodológico da pesquisa, né? E onde tu apresenta, então, na sequência, então, os insights, né? Logo da abertura, que tem um investimento, e depois os insights que, então, porque elas não estão separadas a perspectiva metodológica da tese da perspectiva metodológica da complexidade, né? Então, acho que está muito bem, ficou muito coerente com a própria proposta. Então, estou bem satisfeito pela leitura, acho que me senti muito bem contemplado
e sobretudo na própria apresentação que tu fizeste, né? Muito bem. E claro, então, os próprios resultados, né, que são os 5 artigos, né? Já tu tinha os 4 artigos, tem mais um artigo incorporado, então, quer dizer, tem uma produção gigantesca, né, que é resultado do diálogo com a tese, e isso acho que eu faço questão, inclusive, de parabenizar o próprio programa de pós-graduação pela forma inovadora que permite que os mestrandos e doutorandos, enfim, doutorandos no caso, né, no caso milanês, que permite fazer a elaboração da escrita dos resultados da tese em forma de artigos, né? Eu acho que isso é um elemento fundamental e diria assim, para não correr o risco institucionalmente do programa recuar em alguma medida e voltar aos moldes, que enfim, são os moldes mais convencionais, e que permita fazer isso como está sendo feito, né? Mas isso é de outra ordem, eu só queria fazer esse destaque. Né? Enfim, e aí vamos para as considerações finais, e eu fiz as considerações finais em 2 movimentos, tá? Primeiro, uma sugestão, ainda não poderia deixar de dar um toque em algum aspecto, mas é uma sugestão para depois tu ver com a professora Vera, e considerações para botar lenha na fogueira, no sentido de fazer um esquenta para a conversa. Tu já me respondeu, eu fiz a elaboração antes, né? Tu já me respondeu na defesa. Mas eu mesmo assim eu vou fazer o movimento da reflexão, porque são questões eu acho que a gente precisa estar insistindo. Vamos lá. Primeiro, com relação à sugestão. Tu finalizas a tua tese com as palavras do Calvino. Tu começa com o Calvino e finaliza com o Calvino. Eu achei excelente. Só que eu penso, e claro, avalias depois, que o ponto final, as últimas frases devem ser tuas, não do Calvino. Né? Tu termina com o Calvino. Talvez, Milanês, pensar e botar na epígrafe das considerações finais. Porque, vamos dizer assim, acho que não, e aí te provocando, a gente não terceiriza a palavra para um outro autor. Ela é tua, né? E ela é uma centralidade da tua tese. Então, eu faria a defesa da tua defesa, do teu texto, que tu finalizasse com as tuas palavras, né? Não com a do Calvino. Mas isso eu deixo para ti, tua orientadora, depois avaliar. E as considerações são as seguintes, né? Pensando nas reflexões que tu apresenta no fechamento do teu texto e, né, nas considerações lá, em que tu reinstala a pergunta, a problemática principal. Reinstala para o leitor, né? Recoloca para o leitor. Depois de toda essa caminhada, tu recoloca para o leitor a problemática da tua pesquisa. Nas seguintes palavras, abre aspas. Como ensinar a olhar o mundo através do paradigma da complexidade, visto que nos encontramos imersos no antigo paradigma. É o imbróglio, como tu diz, né? Quer dizer, como é que resolver essa equação, né? Se é que existe uma solução, ou se é que é uma equação, não importa agora o nome aqui que a gente dê, mas a pergunta é a pergunta central do trabalho. E tu reinstala ela aqui, né? Ou seja, de que forma dar conta dessas questões? E aí eu queria te provocar, cara, te escutar mais, né? Ou continuar te escutando mais, ou continuar te lendo mais sobre essa pergunta. Depois de toda essa caminhada, de todas essas reflexões da caminhada do doutorado, toda a sistematização que tu fez, toda a articulação com a tua experiência, não é? Como professor, como leitor aprofundado disso, e de como fazer isso de forma sistemática, de forma didática, para o leigo, né? Para leigos. Como ensinar uma outra forma de ver o mundo, um outro paradigma? Vou continuar fazendo a pergunta, né? Que desenho tem esse método para auxiliar na transição paradigmática?
Qual é a organização curricular dele? Se é que ele tem uma organização curricular. E para finalizar, do ponto de vista assim, de questões, não é questões para ti, necessariamente, para mim também, eu estou pensando contigo. De que modo tu visualiza tecer esses princípios pedagógicos, que são princípios pedagógicos também, tu trazes, né, pedagogia relacional da complexidade, no âmbito das práticas educativas numa escola, de ensino fundamental, de ensino médio, como tu anuncias, porque tu tem uma experiência com o ensino superior, mas também anuncia a possibilidade disso na escola, né? O que eu acho cativante e fundamental. Mas se tu vê possibilidade também de fazer isso com formação inicial e continuada de professores, pensando que não tem como transformar a escola se não passar por uma perspectiva da formação continuada, inicial e continuada de professores. Então, pensar essa perspectiva de uma nação complexa, ou de uma pedagogia da complexidade, ou de uma pedagogia relacional, mas desses fundamentos pedagógicos que tu estás nos convidando a entrar como possibilidade, né? E aí veja que eu estou trazendo uma perspectiva da possibilidade de campo de atuação, de formação de professores, mas também como que matriz é essa didática pedagógica, eu vou chamar assim, de organização curricular, que contempla essa perspectiva, com esses princípios e com essa e claro, com essas perguntas que tu nos convida. Finalizo te parabenizando pela excelente tese, tá, Milanês? Concordo com o Edson, acho que tem aí, né? E a tia, a tua orientadora, pelo relevante trabalho a essa universidade. E para finalizar mesmo, desculpe que eu agora voltei um pouquinho à anotação que fiz a partir da tua apresentação, e que eu acho que, assim, não querendo responder, mas te convidando a pensar, quando tu fala dos 4 insights, tu está estruturando, não é? Essa organização curricular para pensar um novo paradigma. Muito bem. O salto paradigmático, a pedagogia recursiva, quanto estratégia, né? Inclusive com o gráfico, que está muito bacana. A noção complexa de saúde como método, que é a tese, né? E, claro, quando tu fala do explicando o hexagrama lá no humano, tem aí um exercício fundamental. E volto para o primeiro insight para dizer o seguinte, uma frase tua agora. A vivência não é cartesiana. A interpretação que é. Acho que, me parece, assim pensando, provocando a conversa, que temos aí a chave de leitura para o salto paradigmático e da complexidade, né? E, por último, né? Duas coisas, por último. O diálogo não tem fim, né? Tu trazes no sexto insight o explicando o humano. Quem sabe não seja compreendendo o humano para pensar a partir da fenomenologia, o exercício de compreender o humano e não explicar, porque explicar, acho que talvez tenha, etimologicamente, a palavra explicar e compreender tem diferenças, né? E acho que o exercício que tu faz está mais na lógica do compreender, né? Da complexidade. E eu adorei a imagem do oceano, tá perfeita, né? Acho que é um exemplo extraordinário da imersão no oceano quanto ambiente, né? E todos os elementos que tu traz das algas ali. Perfeito, tá? Então, obrigado, Milanês, pela oportunidade de estar contigo, diálogo contigo, ler essa tese, é um presente. Obrigado. Obrigado, professor Rafael, pela sua análise, por tudo que o senhor nos proporcionou em termos de avaliação do trabalho do Francisco. E, olha, eu não vou abrir a câmera porque eu estou muito emocionado. Francisco, por favor, queres comentar em relação às palavras do professor Rafael? Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o trabalho maravilhoso, cuidadoso, né, que tu
exercesse orientando. E sim, muitos sims. Em primeiro lugar, importantíssima correção, porque é compreendendo. Mas eu estava explicando a parte humana do método, entendeu? Então ficou realmente muito ruim, porque não é explicando o humano, é explicando a parte humana. E é compreendendo mesmo. Acho, para variar, mais uma dica maravilhosa. Sim, esse método, uma das questões que me motivou lá desde o início era começar por onde? Eu cheguei a pensar num método de pesquisa. Aí eu digo, pesquisar quem? Quem vai pesquisar se a gente primeiro não ensinar? Então eu digo, eu preciso primeiro um método de ensino. E quem ensinar primeiro? Então aí é talvez por tendência de vida, né, pela experiência pessoal, mas eu digo, bom, minha primeira meta são os professores, porque eles são os multiplicadores do conhecimento, né? Então, mas desde o início eu fiz algumas experiências, mas como o Piaget, assim, não explicáveis muito, né? Caseiras, mas ele serve para qualquer nível, dentro do meu entendimento, em qualquer nível ele funciona. Ele funciona para escola infantil, funciona para ensino fundamental, funciona para ensino médio, universitário e pós-graduação, onde eu tive mais chance de desenvolver. E a meta é isso mesmo, porque eu acho que se a gente quer uma nova coisa, ela tem que... se eu for investir só nas crianças, eu deixo uma geração inteira morrer para depois... Né? Então eu acho que a gente tem que ir em todos os lugares, até porque nós não temos muito tempo para mudar a nossa percepção de vida. Eu acho que estamos no estertor aí das possibilidades de mudar mesmo o planeta e a gente conseguir nos reequilibrar de novo. Então, bom, a minha prioridade sempre é o ensino, porque é uma questão estratégica também, né? Que é uma questão de multiplicação, né? Se falasse tantas coisas boas, eu consegui desenhar algumas aqui, mas a verdade é essa que o desafio, o próximo passo, onde colocar, o professor Edson também colocou claramente, eu acho, sinceramente, o meu sonho, isso é um sonho antigo, porque eu trabalhei sempre muito com redes de professores municipais, a gente precisa criar uma oportunidade de imersão qualquer. Sabe? Os professores merecem isso, e se nós não fizermos isso, eu acho que corremos o risco de fazer o que acontece atualmente, que é o seguinte: cada vez que surge uma coisa importante, eu quero aqui dar um exemplo da querida Esther, o trabalho que ela fez nas escolas infantis, em toda a educação municipal, anos atrás, que foi reverenciado pela Unesco e tudo mais, né? Algumas pessoas eu acompanhei, pessoas desde o início acompanharam e foi uma revolução na forma de inclusão e tudo. Outras não. E a maioria não, eu ouso dizer, né? A maioria. Então, eu acho, é um desafio tão grande ampliar, mudar, ou sei lá, a forma de olhar a vida, que eu acho que precisa algum nível de imersão. E aí também acho, isso é mais importante, com imersão ou sem imersão, preciso vivencial. Bom, a base, como tu disseste, do meu salto é o vivencial. Essa foi a estrutura pela qual, e é o que eu acredito cada vez mais, porque alguém que falou muito, entendeu? Na vida inteira, deu muita aula, e eu cada vez acredito menos nisso, no sentido sem a vivência. Porque a vivência é que sedimenta e revoluciona, e muda a vida da pessoa. E eu vejo que no que eu falei, o que realmente funcionou nas pessoas que funcionou, nos professores que funcionou, eles voltavam depois e diziam: pá, que troço tu falou, eu fiz e... Eu fiz. Então, não sendo uma pessoa, como é que se diz, objetivista, que eu tenho horror, que é a pessoa que só pensa
no como fazer, não. Eu acho que a gente precisa de muita teoria e muita prática, né? Mas, então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que nós temos que propiciar ambientes, oceanos vivenciais para permitir transformações que tem que ser primeiro na vida do professor, para que depois ele possa testemunhar no seu ensino. É isso que eu acredito. Isso eu acredito há muitos anos. Agora eu acredito mais ainda, né? E se tu me pergunta, eu te respondo dessa forma. E eu acho que é uma aventura maravilhosa pela frente aí. Acho que é uma aventura maravilhosa. E com certeza quero contar com todos os parceiros, porque eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Obrigado. Eu que agradeço, Milanês. Muito obrigado. Obrigado, professor Rafael. Eu tenho aqui, para completar, então, a avaliação, o texto que foi encaminhado pela professora Malvina, que no momento não pode estar aqui. A professora Malvina, ela também é da nossa... Ela teve uma participação importante na nossa universidade, mas agora ela está vinculada à Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Então, o que a professora encaminhou para o programa? A tese apresentada pelo José Francisco Milanês tem muitas das características, qualidades, relevâncias e reverências imprescindíveis a uma produção doutoral notável. O doutorando confere destaque acadêmico à sua criatividade e honesta, a sua criativa e honesta narrativa transdisciplinar através de uma metodologia inovadora, inspirada em e inspiradora de perspectivas pragmáticas inovadoras. As ideias se mostram profundamente conectadas. Todos os avaliadores disseram a mesma coisa, né? Vamos ver aqui. As ideias se mostram profundamente conectadas desde as suas origens disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, de tal maneira que o pensamento dança com leveza, com beleza e naturalidade, invadindo, ultrapassando fronteiras e lugares sem reverenciar antigos pertencimentos. Considero que a tese tem intensidade, profundidade e demais exigências para ser consagrada academicamente como tese de doutorado, alçando seu autor ao título de doutor em educação. Apresento minhas saudações aos queridos colegas da banca constituída, bem como meus agradecimentos à orientadora e ao programa de pós-graduação pela confiança e honra do convite. Então, como para os demais componentes, tu queres fazer algum comentário sobre o texto da professora? Francisco. Só posso agradecer, enfim, não tenho nem muitas palavras. Acho que nesse momento teríamos que, Leonardo, nos afastar um pouquinho para fazer a nossa avaliação, para depois então retornar para a sala da defesa. Opa. E novamente agradecendo a banca pela avaliação. Nós estivemos reunidos, foi um ótimo café. Ainda guardo o sabor desse café que o Leonardo nos ofereceu através do programa. Mas então, por unanimidade, a banca aprovou o trabalho, obviamente,
e fez um destaque importante que depois nós vamos pedir para que o Leonardo acrescente a essa ata, que em seguida lerei, que a banca sugere fortemente, indica fortemente que quando houver a abertura do edital para o prêmio tese CAPES das teses defendidas em 2021, que esta tese escrita, defendida, pensada, organizada, concatenada pelo José Francisco Milanês, seja uma das indicadas, ou se não a indicada, pelo programa de pós-graduação em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para ser submetida a concorrer a esse prêmio desta agência de financiamento. Dito isso, vamos então à formalidade. Ata de defesa de doutorado do candidato José Francisco Milanês. Aos 16 dias do mês de abril de 2021, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizou-se a defesa da tese de doutorado do aluno José Francisco Bernardes Milanês, intitulada Noção Complexa de Saúde como Método de Ensino de Sistemas Complexos, conforme o artigo número 40 do regimento do programa. A sessão teve início às 9 horas, com a apresentação ao público online dos membros da banca examinadora. Logo, o José Francisco deu início à defesa da tese. A professora Vera, presidente da banca examinadora, passou a palavra ao primeiro membro da banca, professor Dr. Luiz Edson Linger, da URGS. A seguir, fez uso da palavra o segundo membro da banca, o professor Dr. Rafael Arenhaupt, também da URGS. Os examinadores mantiveram um diálogo com o candidato. A professora Vera comunicou aos presentes que a banca iria proceder ao ato de atribuição dos pareceres, reunindo-se em sessão secreta. Para tanto, os trabalhos foram interrompidos por 10 minutos. Após esse intervalo, a banca emitiu os seguintes pareceres. Professor Dr. Edson Luiz Linger, parecer final, aprovado. Professor Dr. Rafael Arenthal, parecer final, aprovado. A professora doutora Malvina do Amaral Dornelles, da Universidade Católica de Santa Fé, emitiu parecer final aprovado via documento redigido e enviado à Secretaria. O candidato faz jus ao grau de doutor em Educação e Ciências. E, finalmente, um abraço forte, não vou encerrar ainda a sessão, e nosso secretário querido, o Leonardo, lavrou esse documento, assim como o professor Diogo. Então, Francisco, com muita honra, com muita emoção, agradeço a oportunidade de ter te conhecido, de no nosso primeiro encontro tivemos um certo impacto, quase te coloquei para fora da sala, porque tu tinha uma atividade completamente distinta da minha, com um paradigma de vida totalmente diferente do meu. E eu estou emergindo desse oceano. Fui uma nadadora de muito sucesso no passado. Até hoje, em Novo Hamburgo, o pessoal pensa, fizesse vestibular na URGS, és professora de natação ou professora de vôlei? Não, sou professora de bioquímica. E agora me sinto completamente complexada com as tuas ideias, que nós, em alguns encontros, não foram muitos, mas para mim foram de uma intensidade de pensamento, de mudança, de forma a ter a minha prática docente, que nunca consegui expressar para ti. O que
eu contribuí neste teu trabalho foi uma certa sistematização, porque reflexões eu tinha que correr muito para te acompanhar. Tá? E como eu estou fora de forma desse aspecto esportivo, e mesmo na parte cognitiva, foi difícil te acompanhar. Mas consegui. E chegamos aqui e sinceramente, meus parabéns. Um forte abraço. Agradeço novamente aos membros da banca, em especial a professora Malvina, que, mesmo estando afastada, fez questão de manifestar o seu parecer, possibilitando que esse evento pudesse estar ocorrendo. Obrigado, professor Edson, professor Rafael. Francisco, tudo contigo. Bom, eu queria finalizar agradecendo muito, muito, muito mesmo. E, como eu disse, vocês estavam se reunidos lá, agradeci à URGS, minha casa, ao programa de pós-graduação por me aceitar, e à professora Vera por também me aceitar. Então, são desafios enormes, eu sei que eu não sou muito fácil, mas isso é uma coisa muito realizadora, eu estou muito feliz com os amigos aqui presentes, e acho que, enfim, é uma nova etapa da vida que eu quero que ela seja produtiva e boa. E eu não sei nem como agradecer essa indicação e tudo, enfim, eu estou quase incapacitado de falar. Tá bem, muito obrigado. O Leonardo pode fazer um print da tela aí para marcar e eternizar esse momento. Obrigado aí a todos, assim, e Milanês, olha, me coloca como um peixinho teu naquele teu oceano lá. Obrigado. Obrigado. Vou fazer um print da tela então, tá, pessoal? Se quiserem dar um sorriso aí. 1, 2, 3 e foi. Prontinho. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Nada. Obrigado, Leonardo. Então, agradeço novamente. Francisco, parabéns. Agradeço a audiência. Foi realmente uma manhã bastante proveitosa, em que eu acho que todos nós aprendemos muito, né? Enfim, mais um trabalho, mais um pensamento, e que esse pensamento seja, que esse paradigma seja realmente concretizado por todos. Forte abraço.